Fala, meus queridos, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos lá, deixa eu mostrar uns negocinhos para vocês aqui. Bitcoin ele fechou ainda dentro daquele cenário de lateralização infinita, né? Ainda numa possibilidade de barbell wire, onde a gente rompe para cima, rompe para baixo, e assim fica nessa palhaçada toda. Lembra do que eu falei para vocês no vídeo de ontem? Existem muitas ordens na zona dos 24.500. Então, se existem ordens nessa zona, existem players que podem carregar o preço para essa zona. Então, neste caso, a gente aguarda a possibilidade do gráfico retestar essas zonas ainda esta semana. Mas eu quero mostrar um negocinho interessante que eu vi, né? Hoje eu gravei mais cedo o vídeo sobre o nosso indicador novo, né? O nosso indicador não, o nosso Trading System 3, que usava o ADX. E eu achei uma situação interessante. Eu falei, cara, eu vou mostrar isso aqui no vídeo de hoje. Observa como nesse momento, né? Deixa eu colocar o gráfico aqui. Enquanto o gráfico fez esse processo de queda, ou seja, ele atingiu, né, um novo fundo, depois que nós estávamos na região dos 30 mil e atingiu esse novo fundo, ele confirmou no ADX, observa aqui, quando o DI negativo foi por cima e o ADX rompeu a zona de 20. E ele entregou toda essa pernada de baixa, exatamente como o indicador previu que aconteceria. Mesmo depois, nesse segundo topo aqui, nesse reteste, se não me engano foi o reteste da 0,5, né? Ou tô falando besteira? Foi um reteste da 0,5 e rejeição da 0,5. E aí o que aconteceu aqui? Mesmo ele foi gritado pelo ADX. Só que nesse momento ele está abaixo da zona de 20. E aí o que acontece toda vez que você utiliza o ADX? A zona de 20 ela é o grande norte, né? O DI positivo e o DI negativo eles vão dizer para você aonde que o gráfico vai de fato, para qual direção ele pode romper. Só que é o ADX que manda, fazendo a sua curva, qual é o impacto que essa tendência vai chegar. E aí, toda vez que ele volta abaixo da zona de 20, ele reinicia o processo e está apto para criar uma nova pernada na tendência contrária. O que não quer dizer que toda vez que ele atinge a zona do abaixo do 20, ele vai romper para cima. Isso não é uma verdade, mas é uma possibilidade, já que ele já fez o processo de expansão dele no período em que o gráfico atingiu o fundo. E aí, nesse momento, ele está abaixo, e nesse abaixo, a gente começa a ver uma possibilidade de rompimento de linhas, e aí a gente vai ter o DI positivo acima do DI negativo em um cenário onde o gráfico vai entregar uma nova pernada do ADX. Isso é possível? Bom, está se desenhando isso. Por quê? O DI positivo já rompeu 20, está apontando para cima, quer dizer, não com esse fechamento, né? E o DI negativo está, aos poucos, também querendo fazer uma descida. O ADX, por sua vez, está abaixo da zona de 20. Então é interessante a gente ficar de olho, certo? É interessante a gente ficar de olho nisso. Eu achei interessantíssimo essa manifestação aqui do ADX. Ela fica ainda mais bonita no gráfico diário, porque o gráfico diário ele já fez a pernada inteira dele. O ADX está entrando agora na zona do 20 e o DI já está tentando fazer uma alta, enquanto o DI negativo também está tentando fazer uma baixa. Então a possibilidade disso aqui acontecer para as próximas semanas é muito alta e pode dar uma pernada interessante de alta para a gente operar. Uma reversão de tendência, Felipe? Bom, só se acontecer no semanal. Se acontecer no semanal, eventualmente, pode ser uma reversão de tendência sim, né? A gente buscar aqui uma pernada de alta interessantíssima. Se acontecer no diário, dá apenas uma bela operação de swing trade. Deixa eu explicar uma outra coisa para vocês. Isso aqui pode parecer um ombro, cabeça, ombro. Só que 90% dos ombro, cabeça, ombros falham. Por que eles falham, Felipe? Porque é uma coisa tão óbvia que qualquer institucional vai querer usar isso aqui para liquidar. Qualquer exchange vai querer utilizar isso aqui para liquidar pessoas. Por quê? No momento que isso aqui tocar aqui novamente, caso haja formação de um ombro, cabeça, ombro, Deus e o mundo vai querer shortar isso aqui, imaginando que vai confirmar o ombro, cabeça, ombro. Correto?
que o gráfico vai voltar a bater 20 mil. É exatamente o que exchanges querem, que todo mundo short, porque eles vão entrar na mão contrária e vão liquidar essa galera toda. Então, Felipe, você acha que não vai ter ombro, cabeça, ombro? Não, eu acho que antes que haja o ombro, cabeça, ombro, eu vou esperar o máximo de price actions possíveis. Eu vou estar olhando no diário para algo parecido com isso aqui, ó, um rompimento e um reteste. Aí eu vou shortar com ódio e raiva. Shortar não, né? Entrar em ativos down. Vou, né, me repoliciar falar isso, porque quando eu digo shortar, eu quero dizer operar na mão vendida. Mas aí eu posso, né, deixar transparecer que eu estarei operando futuros e não é isso que eu pretendo fazer. Então, eu vou estar olhando para o diário nessa movimentação aqui. Mas eu raramente vejo ombro, cabeça, ombro confirmar de uma forma corretinha e entregar tudo isso, principalmente nos gráficos maiores, né? Isso acontece muito no gráfico de 1 hora, no gráfico de 15 minutos, aí confirma direto. Mas em gráficos como diário, semanal e principalmente mensal não é tão comum. Justamente porque vai haver um volume absurdo querendo shortar abaixo dos 25 mil caso haja uma nova expansão gráfica. E na eventual expansão gráfica, a gente fica de olho nas zonas que compreendem a 6, 18 e a 05, que no caso seriam as regiões que compreendem 28.600 até 29.400. A terceira pernada pode fazer a sua resistência aí, caso vá confirmar esse price action. Por quê? Porque geralmente a terceira pernada é menor do que a primeira pernada, que consequentemente é menor do que a pernada do meio. Geralmente esse é o price action de um ombro cabeça a ombro. Então a possibilidade disso aqui entregar a maior liquidação do ano no Bitcoin é absurda. Por isso, cuidado. Não é que não vai entregar, não é que você não possa shortar, não é que ombro cabeça a ombro seja uma coisa impossível de ganhar dinheiro, mas eu diria para você aguardar o máximo de price actions possíveis. Por quê? Porque isso aqui tende a entregar uma bela de uma pernada de liquidação. No mais, a RSI continua mantendo o seu suporte na zona do 40, né? Então, ainda não tem muito para a gente analisar aqui, mas algo me preocupa. E o algo que me preocupa é o volume. Ainda não teve um clímax de volume grande o suficiente, tipo aqui, ó. Tipo aqui, ó. Algo que me faça pensar que de fato isso aqui consolidou como fundo. Porque até então tá metendo um monte de doji. Doji pra mim é briga. Doji pra mim é urso brigando contra touro sem que de fato alguém domine o mercado. Isso é um pouco preocupante, porque considerando que nós já sabemos que existe uma cacetada de ordens na zona dos 24.500, talvez essa pernada até lá seja o clímax de volume que de fato consolide essa zona como suporte. E aí mais gente vai pro saco. Na dúvida, mantenha os seus stops bem alinhados, certo? Para você não dar bobeira. Vamos dar uma olhada aqui em outros gráficos rapidamente. SP. Não, esse aqui é o título de governo. Calma aí, deixa eu voltar aqui para o SP. SP fechou em queda, né? Eu falei isso aqui também. Tá confirmando aí no nosso price action. Tá aqui desenhado, não irei apagá-lo. Certo? Espero muito que isso aqui aconteça, porque se isso aqui acontecer, é bem provável que o Bitcoin continue lateralizando e depois volte a subir, porque essa zona aqui, se for retestada, pode, obviamente, entregar uma bela de uma operação, certo? Principalmente agora com a situação da Apple, né? E a China. A Apple é um dos grandes alavancadores do SP, da Nasdaq, né? Tal qual a Petro é do nosso Ibovespa, lá também tem seus grandes heróis e essa situação da China proibir a Apple pode, né? A galerinha da China, tipo, é uma rapaziadinha meio boa, né? Tipo, uma questão de quantidade. Então, não vender os produtos lá dá uma pancadinha econômica sim. E a gente vai saber disso com certa dor quando sair os balanços, né? Os balancetes da Apple, a gente vai ver o quanto de impacto econômico aconteceu de fato por essa situação da China e o quanto que o SP vai sofrer com essa possibilidade aí. Curva de juros continua brigando ainda com a sua zona de resistência. Eu particularmente acho que isso aqui rompe, principalmente agora que a gente sabe que vai ter aumentos pelo menos em outubro, ou pelo menos a gente espera que haja aumento. Então eu não acho que essa curva aqui, não acho que essa zona de resistência aqui vai segurar o gráfico, mas seria interessante. Querendo ou não, estamos em um cenário de topo duplo. Obviamente, tudo pode acontecer aqui. Um sinal incrivelmente divergente também.
Mas se você olhar o ADX, já temos o DI positivo e o ADX rompendo a zona de 20. Então a possibilidade é que isso aqui rompa com uma porcentagem absurda, já que, querendo ou não, nós temos aqui uma bela de uma indicação de força compradora, ou seja, o mercado está entendendo que as taxas de juros devem aumentar, certo? E quando é que a gente vai saber isso? Bom, a gente vai saber já amanhã, tendo uma bela de uma ideia. Amanhã a gente tem expectativas de inflação ao consumidor, dia 11, certo? Dia 12 a gente não tem nada de muito interessante, sendo bem sincero, mas dia 13, quarta-feira, a gente tem inflação, dados de inflação e núcleo da inflação. Então aqui é onde, né, o bicho pega de verdade. Aqui é que a gente vai saber se o SP vai dar uma queda mais absurda ou se ele vai continuar o seu processo de alta, certo? Quinta-feira a gente tem inflação ao produtor, também interessantíssimo da gente dar uma olhada. E sexta-feira também mais dados de inflações. Então, quer dizer, essa semana tá bem pegada, certo? Dados de inflação a semana inteira, portanto, aguardem volatilidade extrema. E aí a gente volta para o gráfico do Bitcoin diário. A gente pode ter sim pernadas para cima e para baixo, talvez com os dados de quarta vindo muito ruins, a gente tenha o nosso reteste perto da zona dos 24.500. Cara, considerando que a gente já sabe que essa zona tende a ser retestada, eu já posicionei algumas ordens, né, nessa zona aqui, né? Acho que eu não cheguei a posicionar, não, vou posicionar ainda. Pelo menos abaixo de 24.700, mas coisa para hold, né? Pegar mais aí num preço interessante, porque a tendência é que nós façamos um movimento parecido com esse aqui, só que para baixo. Na verdade, falando em price action, a gente tende a fazer a mesma amplitude de movimento para cima e para baixo, tá? Então, se nós sabemos que basicamente o gráfico está andando sobre esta range aqui, a tendência é que a mesma amplitude de movimento que houve para cima também haja para baixo em relação ao rompimento. 23 e pouquinho talvez seja testado sim. Eu vou até deixar esse desenho aqui, vamos ver se, né? Por quê? Geralmente no processo de lateralização, quando há esse rompimento, ele também entrega um rompimento parecido para baixo, certo? E ele fica nessa lenga-lenga aqui infinita. E aí a possibilidade é que isso ocorra. Então eu deixarei algumas ordens posicionadas por entre essas zonas aqui. Para mim, se catar todas, eu tô bem, eu tô tranquilo, certo? A gente tá pensando aqui em hold, a gente tá pensando aqui em 2025, não tem ninguém estressado. Vale lembrar o que eu canso de falar para vocês em todo o vídeo. Nós estamos aqui. E em 2025, provavelmente nós estaremos aqui. Então, tanto faz se você está comprando a 25 ou a 25.500 ou a 25.700, quando o objetivo é vender apenas em 2025. Quando o seu objetivo é comprar para vender semana que vem, aí você tem que se preocupar muito em qual que é a sua zona de entrada, certo? Que é o que nós estamos fazendo para algumas operações swing trade, né? Como as que eu passei ontem, Ethereum, coisas do tipo. Então esses aí a gente está olhando preço por preço. Mas no que tange ao nosso querido Bitcoin em zonas semanais, eu só quero que ele continue dando oportunidades de compra boas, como aquele está dando agora, porque em 2025 definitivamente estaremos muito bem, certo? Então é isso. Olho nessa situação do ADX aqui. Olho também, né, essa semana pode ser uma semana extremamente complicada para o gráfico. E o que a gente quer, obviamente, é que essas zonas sejam atingidas. Não esquece daquela quantidade de ordem que a gente mostrou ontem na zona dos 24.500. Portanto, encurte seus stops se você está operando derivativos, certo? Encurte seus stops e não dá bobeira. No mais, é isso. Valeu. Não esquece de deixar o seu like, de deixar um comentário aí. E o principal, isso aqui que a gente faz, tudo foi ensinado no livro. Hoje eu postei mais um vídeo lá usando mais um trading system, certo? Eu tenho a minha DM quase que 24 horas, eu não consigo responder todo mundo na mesma hora que vocês me mandam mensagem, mas eu vejo todas as mensagens e respondo sempre na medida do possível. Então vocês têm fácil acesso a mim, um conteúdo excepcionalmente criado para o universo cripto,
para que vocês aprendam a operar por um preço extremamente acessível. Tá aí, dá uma olhada aí se te interessar. Vale lembrar, minha DM está sempre aberta para tirar qualquer dúvida. No mais, é isso. Valeu, tamo junto.